Olá pessoal, vamos assistir mais uma aula? Nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre a fase de projeto do ciclo de vida do sistema. A fase de projeto dá continuidade à fase de análise, né? Então, no primeiro momento a gente coleta os dados, a gente faz o custo e o prazo para o desenvolvimento do sistema, a gente analisa toda aquela informação, projetando os diagramas UML, só que está mais perto do cliente. Então, esses diagramas não precisam de tantos detalhes. Quando a gente passa para a fase de projeto, a gente detalha mais esses diagramas, considerando já a equipe de programação, porque a fase de projeto já está mais próximo da fase de desenvolvimento. Então, a gente precisa identificar os tipos de dados, a gente precisa identificar os tipos de encapsulamento, quais serão exatamente os métodos, a multiplicidade entre os relacionamentos dos diagramas. Então, a fase de projeto, ela possui um nível maior de detalhamento, principalmente considerando a lógica de programação, a linguagem de programação, e ela também é considerada como a fase do design, onde que dentro da fase de projeto trabalha-se muito a questão de projeto de interface. Então, por isso que a gente também vê bastante elementos de design nessa fase. Observe na imagem a diferença entre o diagrama da análise do projeto e seus níveis de detalhamento. Então, a gente pode perceber que no modelo da análise, a gente não precisa detalhar muito, porque o cliente já vai conseguir entender aquilo que a gente quer passar para eles. Agora, no diagrama de projeto, a gente já precisa colocar lá alguns detalhes que são essenciais para o programador. A representação da multiplicidade envolve 1, que é exatamente 1, o asterisco, que significa muitos, 0 ou muitos, 0 ou 1, ou uma sequência especificada determinando o mínimo e o máximo. Então, por exemplo, a classe pessoa trabalha numa classe empresa, então é muito similar com o der, né? Então pode-se trabalhar lá nessa empresa uma pessoa ou muitas pessoas. Neste outro exemplo, né, o médico realiza consulta, então um médico pode realizar nenhuma ou muitas consultas. E tem aqui na representação desse diagrama o que a gente chama de restrição, que é uma anotação entre chaves onde que fala, ó, uma consulta só pode ser realizada pelo médico se o paciente estiver adimplente com plano de saúde, por exemplo. Então, junto com os diagramas, posso colocar essas restrições representando alguma regra do negócio. Na fase de projeto também é onde a gente detalha mais os diagramas, principalmente os casos de uso. Então, a especificação do caso de uso é um ponto que no projeto a gente detalha bastante. E existem várias representações desses casos de uso, que geralmente utilizam-se tabelas, quadros, né? Então, pode-se utilizar uma tabela de descrição simples, como uma tabela um pouco mais detalhada, como eu vou mostrar para vocês, bem como alguns fluxos alternativos ou listas de exceções. Este exemplo mostra a representação de uma especificação com o nome do caso de uso, um código para ele, a descrição geral, os atores envolvidos, as pré-condições, as pós-condições, e aí descreve os fluxos básicos, que é passo a passo do que o usuário tem que fazer para realizar aquela atividade, e o fluxo alternativo, que é uma exceção ou algo de errado que pode ocorrer. Então, gente, só para finalizar essa aula, o que difere da fase de análise do projeto é o nível de abstração, né? Então, é maior ou maior grau de detalhamento. Tá? Então, é uma aula bem abrangente, bem simples sobre essa fase. E agora a gente precisa detalhar os projetos de interface, envolvendo todos os elementos visuais, elementos de design de interação, elementos de arquitetura da informação, que fica para a próxima aula. A gente se vê lá, até mais!